Então, vamos falar agora um pouco, dando continuidade, o funcionamento da sala de vacina, né? Um bom funcionamento dessa sala de vacina, que é no início do trabalho diário, no encerramento desse trabalho diário e o encerramento do trabalho mensal. Então, é de suma importância essa organização. Então, assim, é de suma importância essa organização, né? Então, no início do trabalho diário, o profissional a qual está ali responsável, né, por aquela sala de vacina, o técnico, ele tem que verificar, o enfermeiro, a ordem da sala, né, verificar, registrar a temperatura do equipamento de refrigeração todos os dias, verificar ou ligar o sistema de ar-condicionado. É de suma importância também a higienização das mãos, né? Sempre higienizar as mãos, todo o procedimento, quando chegar, organizar a caixa térmica de uso diário, separar os cartões de controle de vacinação aprazada para o dia do trabalho ou consulta. Então, assim, no dia que você vai fazer aprazar, no caso, você vai agendar aquela vacina que seja o dia do seu dia de trabalho, né? Então, assim, às vezes, algumas salas de vacina têm os dias de trabalho. Então, aprazar para aquele dia. E também você pode verificar, né, no sistema do PNI, os aprazamentos. É de suma importância. Retirar as vacinas e separar os diluentes correspondentes na quantidade necessária e organizar na caixa térmica. Atentar para o prazo da utilização após a abertura do frasco. E organizar também sobre a mesa do trabalho e os impressos materiais de escritórios, né? De uma forma organizada. Então, assim, atentar para o prazo de utilizações após a abertura, porque quando aquela vacina ela é aberta, ela tem um prazo ao qual ela pode ficar aberta ali. Então, é por isso que tem dias que você, um exemplo, o usuário, você já precisou alguma vez tomar a vacina, e quando chegou lá, disse, não está aberto. Por quê? Para que aquela vacina não venha ser desprezada desnecessariamente. Então, muitas vezes, tem o dia certo a qual aquela vacina ela é mais utilizada, que não é uma vacina assim que é utilizada diariamente. Então, ela vai a prazo para aquele dia, aquelas vacinas, para que não haja essa perca de vacina. Então, é de suma importância, né? Atentar para isso, o prazo da utilização dessa vacina após a abertura do frasco. E assim, o funcionamento da sala de vacina também é de muita importância, o acolhimento, né, como já foi falado em outras aulas, mas o acolhimento garantir um ambiente tranquilo para o usuário e confortável, assegurar a privacidade dele também, né? Muitas vezes as pessoas acham assim simples, mas para algumas tem vergonha, né? Então, assim, assegurar essa privacidade. Estabelecer uma relação de confiança com o usuário, né? Isso é muito importante. E aquele usuário, ele sempre vai ter confiança naquele profissional a qual ele é atendido. Conversar sobre os benefícios da vacina, os benefícios daquela vacina, né? Quais os benefícios para tranquilizar aquele usuário, para que ele venha ter segurança, né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo, né? E aí é bom, às vezes, essa conversa. A triagem tem que ser a escolha, seleção, classificação de acordo com a prioridade no atendimento, né? Ter esse cuidado da prioridade de crianças muito novinhas, de idosos. Organizar o fluxo, né? Porque tem algumas postos de saúde a qual a demanda é muito grande, o fluxo é muito grande, então tem que ser um fluxo organizado. Porque a demanda é muito grande, se você não organizar, fica um ambiente desorganizado, né? Então, tem que ser otimizado o tempo, né, de espera, os recursos ali, né? Reduzir a aglomeração. Então, isso é muito importante e hoje, a qual nós estamos vivendo na atualidade, com esse novo vírus, então, reduzir também essa aglomeração. Sempre foi assim, mas agora é um cuidado maior. Melhorar a resolutividade, né? Resolver de uma forma bem, um atendimento, um fluxo bem organizado, né? Para que o usuário ele se sinta bem acolhido, se sinta satisfeito naquele ambiente.
Então, isso tudo é de suma importância, parece ser coisas simples, mas que vai fazer toda a diferença para o profissional e para aquele ambiente a qual ele trabalha. Então, nós falamos um pouquinho sobre o início do trabalho, e agora vamos falar do encerramento desse trabalho diário, né? Falamos um pouquinho da abertura. Então, assim, conferir sempre o boletim diário de doses vacinadas, das pessoas que foram vacinadas, que foram administradas essas vacinas, desenvolver as vacinas, devolver as vacinas identificadas, né? As doses, com as doses restantes e validade ao refrigerador. Devolver as bombinas reutilizáveis limpas ao refrigerador. Então, é muito importante toda essa organização. Desprezar vacinas multidose que ultrapassa a validade após aberta e registrar em formulário, né? Mesmo que você vá desprezar, não é só desprezar, você despreza essas multidoses que ultrapassou já a validade e tem que ser registrado em formulário, porque tudo isso é contabilizado. Verificar e anotar a temperatura do equipamento de refrigeração, limpar a caixa térmica, organizar arquivo, cartões, né, de controle, verificar a lista daquelas pessoas que faltou, que você já estava ali, já estava aprazado, já estava agendado e ela faltou, e organizar a busca. Muitas vezes a pessoa deixa o contato, né, ou então conhece alguém, e aí organizar essa busca. Certificar o devido funcionamento dos equipamentos de refrigeração, desligar os ar-condicionados de ar e deixar a sala limpa e em ordem. Então, esse funcionamento é de suma importância, né? No encerramento do trabalho diário. Então, vamos assim agora abordar o encerramento do trabalho mensal. Consolidar as doses registradas no boletim diário, que existe o boletim diário e existe o boletim mensal. Avaliar o cálculo de porcentagem de utilização de perda, né, tanto física como técnica de imunobiológico. Monitorar as atividades de vacinação, de abandono, de abertura de eventos adversos, aí tem que ser monitorizado, né, quantos eventos adversos teve aquela vacina, quantos abandonos teve. Revisar o arquivo para estabelecer ações de busca ativa, né, fazer alguma ação para buscar essas pessoas faltosas. Isso aí é de suma importância na organização. E vamos falar um pouquinho sobre os resíduos, né? O resíduo infectante e o resíduo comum. Então, o resíduo infectante, tem até aquela siglazinha, né? E a imagem amarelazinha, ela é classificada no grupo A1, né? De micro-organismos vivos ou atenuados. Então, onde você vê essa sigla de resíduo infectante, que também não tem só na caixa de pérfuro, mas também tem em alguns aqueles sacos que colocam nos lixos biológicos. Então, ele é classificado como grupo 1, né, de micro-organismo vivo, pode contaminar. Então, são organismos vivos ou atenuados, incluindo frasco de vacina, com prazo de validade expirado, né, porque a vacina ela é feita do vírus, do próprio vírus. Então, assim, todo esse cuidado. Vazios ou com sobras de vacina, e ainda no caso de agulhas e seringas, que esses resíduos eles são desprezados na caixa de PET, tanto dos vidros, né, que são os frascos, como também das agulhas e seringas. E na inativação dos resíduos infectantes, né, no caso de autoclave, que já é no material, essa aí já é falando sobre resíduos infectantes na sala de esterilização, já é outra coisa. E os classificados no grupo T são resíduo comum, né? Que não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde, ou ao meio ambiente, né? Ou à saúde da pessoa, do ser humano, ou ao meio ambiente. Equipara-se aos resíduos domiciliares, um exemplo, né? Os lixos comuns, parecido com os resíduos domiciliares, como papel, embalagem,
embalagem de seringa, não é seringa, certo? Seringa não despreza no lixo comum, mas as embalagens, que é aquele saquinho, né? No caso, você não vai desprezar o saquinho que vem a seringa no lixo infectante, né? Você vai desprezar aquele saquinho que vem num lixo comum, né? Então, assim, a limpeza, ela deve ser realizada por profissionais devidamente treinados, é muito importante. Embora o trabalhador da sala de vacinação não execute, é importante que ele saiba como que é feita essa limpeza e como ela deve ser realizada. Então, a limpeza concorrente, ela é realizada pelo menos 2 vezes ao dia em horários estabelecidos e sempre que for necessário. E a limpeza terminal, né, quando vocês, muitas das vezes no ambiente hospitalar, chega o pessoal da limpeza e diz, vou fazer a terminal. Então, é realizada a cada 15 dias, contemplando a limpeza de piso, teto, no caso, quando é uma limpeza maior, né? Então, ela é a limpeza de piso, teto, paredes, portas, janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas, entre outros. Então, vamos falar aqui de forma resumida sobre a sala de vacina, que a gente já falou anteriormente, em outro momento, mas os equipamentos tem que ser distante de fonte de calor, de raios solares, né? Afastado o refrigerador da parede pelo menos 20 centímetros, né? Usar tomada exclusiva para o equipamento, não pode ter T nem extensão, tem que ser uma tomada exclusiva. Temperatura interna é preferencialmente de 5 graus positivos, ou 2 ou menor que 2 a 8 positivos, né? Verificar a temperatura 2 vezes ao dia. Usar os equipamentos exclusivamente para conservar imunobiológico de uso exclusivo de vacina. Então, assim, refrigerador duplex não é recomendado. E a limpeza do refrigerador deve ser feita a cada 15 dias, ou uma camada de gelo, né? Se tiver uma camada de gelo de 0,5 centímetros, né? É um exemplo que antes de 15 dias esteja essa camada de gelo, então tem que ser realizada a limpeza. A falta de energia elétrica tem que ter esse cuidado, né? A temperatura deixar em 4 graus Celsius, os imunobiológicos em caixa térmica, é de suma importância. Então, vamos falar um pouquinho do refrigerador da sala de vacina. Instalado com área livre, né, aproximadamente 15 centímetros no torno, em torno de 15 centímetros. E as laterais, parte superior e posterior, né? Contém identificador no equipamento com aviso de uso exclusivo. Então, isso é necessário que tenha, identificando que aquela geladeira ela é de uso exclusivo das vacinas. O nivelamento perfeito da tomada exclusiva, longe de luz solar, direta ou de qualquer outra fonte de calor. O termômetro digital de cabo extensor, então posicionado o sensor no ponto mais central da camada interna. O mapa de registro diário para controle da temperatura fixado, tem que ter esse mapa. A sala de vacina, né? Então, a forma de organização das prateleiras tem toda uma organização. Então, assim, a sala de vacinação, a organização do refrigerador. Na segunda prateleira, né, as vacinas virais, tríplice viral, tetraviral, febre amarela, VIP, VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, HVP, influenza e raiva humana. E na terceira gaveta, vacinas bacterianas como a BCG, a penta-DTP, a DT, DTPA, pneumo 10, pneumo 23 e a meningo, que é a meningocócica, e pneumocócica, que é a mesma coisa. E os diluentes das vacinas, né? Então, não pode acondicionar imunobiológico na primeira prateleira, nem no compartimento inferior da gaveta. Colocar garrafas com águas misturadas, com corante, né? Porque para não correr o risco das pessoas beber água, achar que é água de beber e querer tomar. Então, o importante é que essas garrafas sejam com corantes, certo? E as garrafas devem ser dispostas de maneira
a permitir a circulação de frio entre elas. Não substituir as garrafas por bombinas reutilizáveis. Então, vamos falar um pouquinho da sala de vacina com relação às bombinas reutilizáveis. Elas são importantes para a conservação do imunobiológico nas caixas térmicas. Como utilizar, né? Retire as bombinas reutilizáveis do freezer e coloque sobre a pia ou a bancada. Aguardar e desaparecer a névoa e a superfície externa, né? Tem esse cuidado. Colocar sobre uma das bobinas o sensor de um termômetro de cabo extensor e aguardar a indicação de quando elas terão alcançado a temperatura mínima de 0 grau Celsius. Então, assim, após o desaparecimento da névoa que fica na bombina, né, a confirmação da temperatura é aproximadamente a 1 grau positivo, certo? E colocar na caixa térmica. Mensurar a temperatura interna da caixa do termômetro de cabo extensor entre 2 graus Celsius positivos e 8 graus Celsius positivos, sendo ideal é 5 graus Celsius positivos, certo? O ideal é 5. Então, assim, as bombinas reutilizáveis, né, existe uma ordem. Quando ela for retirada do freezer, as bombinas, né, gente? Que for retirada do freezer, não vacina. Vacina não se guardada em freezer. Mas as bombinas reutilizáveis, quando se retira do freezer, ela armazena entre 25 a 15 graus Celsius. Colocar a bombina sobre a mesa, na superfície, até desaparecer a névoa, né? Que fica aquela névoazinha. Simultaneamente, então monitorar essa temperatura delas com um termômetro e um cabo extensor. Secar e colocar as bombinas em caixa térmica e em seguida as vacinas, né? No ambiente a temperatura ideal. Então, a ambiente precede o acondicionamento de imunobiológico quando você coloca em caixas térmicas. A temperatura de conservação na faixa fica de 2 graus Celsius positivo e 8 graus Celsius positivo. Então, para o transporte ou uso nas atividades de vacinação. Então, é de suma importância saber a ordem correta. Então, os cuidados que devemos ter com essas bombinas, né? Tem que ter todo um cuidado, toda uma logística. Então, desprezar essas bombinas no caso do material plástico seja danificado, deixando vazar o seu conteúdo total, né? Ou parte. Então, tem que desprezar. Nunca usar água com sal ou outra substância. Lavar, enxugar e congelar após retirar das caixas térmicas. Verificar periodicamente o prazo de validade das bombinas, que ela tem uma validade de celulose vegetal, né? Certificar que não apresentam depósitos ou resíduos no interior e desprezar. Então, vamos falar aqui também, que a gente já foi falado sobre a conservação na caixa térmica, o acondicionamento de imunobiológico de uso diário, né? Sala de vacinação. Sempre é retirado e colocado nessas caixas na sala de vacinação ou extra quando sai, né? Em caso de limpeza do equipamento e refrigeração também. O manejo é utilizado, recomenda-se o uso da caixa térmica de poliuretano, né? Tem que ser nessas exigências, com a capacidade mínima de 12 litros. A sala de vacina na caixa térmica tem que ser de poliestireno expandido ou poliuretano, né? Maior durabilidade e fácil higienização. A organização, colocar as bombinas reutilizadas em ambientes em 0 graus Celsius nas laterais internas da caixa, que já foi anteriormente falo isso. Posicionar o sensor do termômetro dentro da caixa, monitorando a temperatura até atingir 1 grau positivo Celsius. Monitorar continuamente a temperatura, sempre estar olhando lá o termômetro. Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipiente plástico para melhor organização. Então, a gente já falou sobre a organização da caixa, né? Colocar as bombinas
reutilizáveis no fundo da caixa, né? E a segunda etapa nas laterais, colocar as bobinas de gelo, né? Nas laterais da caixa. No meio coloca-se o imunobiológico e em cima coloca também as bobinas, certo? Então, alguns cuidados que devemos ter é trocar as bobinas reutilizáveis sempre que for necessário, manter fora do alcance da luz do sol, direta ou indireta, né? Distante de fonte de calor, lavar e secar cuidadosamente e aguardar aberta em local ventilado. Na sala de vacina, a caixa térmica é de atividade extramuros. Então, caracterizar a população, a quantidade de vacina, né, o número de caixas térmicas, o número de bobinas reutilizáveis, o mínimo 3 caixas de estoque de vacina, de bobinas reutilizáveis e vacinas em uso, né? O uso de gelo em barra ou escama não é recomendado, né? Então, o uso do gelo em barra não é recomendado, tem que ser dessa forma em bombinhas. Então, as atividades extramuros são em ambiente, as bobinas em quantidade suficiente. Então, já quase finalizando, vamos falar um pouco sobre o plano de contingência, né, que refere-se aos procedimentos que devem ser adotados quanto ao equipamento de refrigeração, né, e deixar, quando ele deixa de funcionar por algum motivo. Então, a interrupção de energia elétrica, né, que pode ser um motivo na falha do equipamento. Então, tem que manter na interrupção de energia, quando falta energia, manter o equipamento fechado, monitorar a temperatura interna rigorosamente através do termômetro e quando a temperatura estiver próximo a 7 graus Celsius positivo, transferir o imunobiológico. Comunicar a ocorrência o mais rápido possível à direção da unidade de saúde para melhor orientação sobre as providências que devem ser adotadas. Em suspeita, né, ou constatação fora dos padrões de temperatura preconizado, comunicar a ocorrência ao responsável técnico, identificar, separar e armazenar o produto em condições adequadas, preencher o formulário de alterações diversas e desvio de qualidade, encaminhar a coordenação do municipal de imunizações. Então, a estrutura de rede de frio é um sistema amplo que inclui a estrutura técnico-administrativa, né? Existe toda uma estrutura aí, orientada pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, por meio de normatização e planejamento, avaliação de financiamento que visa a manutenção adequada de cadeia de frio. Então, a cadeia de frio é o processo logístico da rede de frio para a conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, de armazenamento, distribuição e transporte e de forma oportuna, eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Então, há toda uma organização. Então, a estrutura de rede de frio permeia nas seguintes instâncias. Na instância nacional, né, que é o Ministério da Saúde, a instância estadual, a instância regional, municipal e local. Então, passa por todas essas instâncias, né? Primeiro ela sai lá do Ministério da Saúde, depois vai para a instância estadual, né? Que é o governo estadual. Aí do estadual, como existem os municípios, vai para o regional, para do regional e para o municipal. E aí o municipal vai e distribui para o local. Então, assim, é muito importante tudo que foi visto, né? Então, mais adiante a gente já falou sobre isso, sobre os cuidados e orientação de conservação dos imunos biológicos. E espero que vocês aproveitem, estudem e tenham uma boa orientação, um bom estudo e um bom proveito.